Olá, hoje eu vou falar sobre perdão, sobre as primeiras duas pessoas que a gente tem que perdoar na vida, se a gente quiser ser próspero, se a gente quiser que a nossa vida se transforme. Essas duas primeiras pessoas são o pai e a mãe. Mesmo que tenha acontecido vários motivos para você se sentir injustiçado ou sentir que você não vai perdoar, que você não quer perdoar, que você não está preparado para perdoar, é apenas uma reflexão. Todas as vezes que a gente guarda no nosso coração mágoa, rancor, muitos até ódio do pai e da mãe, isso reverbera na nossa vida de uma maneira muito negativa. As coisas não acontecem, a gente não prospera, a gente fica empacado. E o porquê que a gente tem que perdoar, né? Como eu disse, é uma reflexão. Esquece o tem que, né? Ninguém tem que nada. Mas essa expressão tem que, muitas vezes é só uma expressão, a gente não pode levar lá ao pé da letra, né? Então, quando a gente passa a olhar o nosso pai e a nossa mãe, a gente tem que, de cara, entender que eles se dispuseram a, a nos ter, né? Principalmente a mãe, que nos carregou durante 9 meses na barriga dela. Depois a gente nasceu, ela teve que amamentar, ela teve que cuidar, ela cuidou durante muitos anos. E se em algum momento da sua vida sua mãe teve que te deixar por opção dela ou por consequências da vida, a gente tem que entender, a gente tem que aceitar, ter essa aceitação, porque a mãe, ela é um ser sagrado. Muitas vezes, eu tinha um sentimento não muito legal a respeito da minha mãe e fiz várias terapias para poder liberar esse sentimento. E hoje eu entendo que a minha mãe, ela deu o melhor que ela podia, porque ela recebeu o melhor que ela podia da mãe dela. E a mãe dela recebeu o melhor que podia da outra mãe dela. E é uma sequência. Nós só podemos dar aquilo que tem dentro de nós. Então, a minha mãe deu o que ela podia, a minha avó deu para minha mãe o que ela podia, a minha bisavó deu para minha avó o que ela podia. Eu dei o que eu podia para minha filha. Pode não ser a melhor coisa? Claro que pode não ser a melhor coisa. Claro que poderia ter feito diferente. É óbvio. Porém, a gente fez aquilo que nos cabia, né? Então, perdoar nossa mãezinha e o nosso pai é um fator importante para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida. Porque quando a gente nega a mãe ou o pai, a gente está negando a vida. Porque eles nos proporcionaram a vida. A gente está negando o Criador, a criação. A gente está negando Deus. A gente não está negando só dois seres humanos, a gente está negando Deus. A gente está negando o Criador. Porque o Criador, através dessas duas pessoas, pôde criar outro ser que somos nós. Então, perdoar o pai e a mãe é um fator muito, muito, muito importante. Muito importante. Deixar essa energia fluir, a energia do perdão, a energia do amor, é muito importante. E se você não consegue perdoar sua mãe, perdoar o seu pai, olha para a vida deles. Olha para o pai e para a mãe deles. Começa a olhar as pessoas. O que seu pai recebeu do seu avô? O que a sua mãe recebeu da sua avó? Né? O que eles receberam? Eles receberam que os pais deles puderam dar de melhor. A gente tem que chegar a essa conclusão e colocar isso no nosso coração e colocar amor. Porque o pai e a mãe, eles têm amor incondicional por nós. Eles nos amam incondicionalmente. Mesmo que a gente acha que não.
Porque eles olham para nós como se nós fôssemos aqueles bebezinhos indefesos. Então a gente tem que aprender a amá-los, a ter esse amor incondicional por eles também. Ter um amor de ser humano para outro ser humano. Porque todos nós estamos aqui para aprender algo. E todos nós somos ruins na história de alguém. Às vezes a gente acha que está fazendo tudo certo e a gente está fazendo tudo errado. Tudo errado. Que teria que dar um reset e recomeçar. Né? Então a gente tem que acolher essas duas criaturinhas dentro do nosso coração e fazer aquela raiva, aquele ódio, seja o sentimento que for, o nome que você der a esse sentimento que você tem, colocar eles dentro do nosso coração e devagar ir liberando amor, sabe? Olhando nos olhos dele e pensando que criatura que eles são, eles fizeram o que eles puderam. Tem uma cena no Facebook, aqueles posts que eles colocam, que tem uma mãezinha, 4 crianças, a mãe fritando o coração dela. A cena, né, dela fritando o coração dela. E muitas vezes, nós, como mães, a gente frita o nosso coração para dar para os filhos. Muitas vezes. Mas o filho, eu estou falando como filha agora, como filha, a gente não frita o nosso coração para dar para nossa mãe. Né? Eu ainda não conheci ninguém que fizesse isso. Pode ser que exista, mas ainda não chegou no meu conhecimento. Mas eu conheci inúmeras mães que fritam seu coração para dar para os filhos, inclusive a minha. Né? Então, eu na posição de filha e de mãe, hoje eu entendo que o amor que eu tenho pela minha filha é muito maior do que o amor que eu tenho pela minha mãe. E o amor que a minha mãe tem por mim é muito maior do que o amor que ela tem pela mãe dela. Por quê? Porque eu sou um pedacinho da minha mãe e a minha filha é um pedacinho de mim. Parece que quando a gente cria, a gente gera um filho, a gente está doando um pedacinho para ela, né? Mas o filho não sente que ele também que ele também recebeu um pedacinho da mãe. Então é uma reflexão assim doída para fazer, né? Até doída para falar, mas a gente tem que ter essa reflexão, a gente tem que parar e olhar o nosso pai e a nossa mãe com todo o amor que tiver dentro do nosso coração. Nós somos capazes de perdoar, seja lá o que for que eles fizeram, sem julgamento, sabe? Acolhendo esse amor e disponibilizando esse amor para eles. Porque se a gente quiser mudar a nossa vida, se a gente quiser evoluir nesse plano, a gente precisa tirar todas as mágoas do nosso coração. Tirar a raiva, o rancor, para a gente poder tocar nossa vida de uma maneira mais leve, né? A gente tem essa opção e essa opção só depende de nós. O perdão só depende de nós, é algo que só nós podemos fazer, tá bom? Um beijo a todos, muita, muita gratidão e é uma reflexão, apenas isso. Um beijo.